que eu me atrasei, né? Aí fica até o outro domingo sem ver os irmãos, é muito triste, né? Nós estamos no mês da campanha de missões nacionais. Esse é o segundo domingo da campanha, como é de conhecimento de todos. Eu convido a todos que abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Vou chamar o Rafael para me ajudar hoje. Ele vai falar com os meninos e eu vou falar com as meninas. Vamos às meninas primeiro? Tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. Fraco, hein, Rafael? Vamos de novo? Então vamos lá. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Sabe fraco mesmo, tem? Também, viu? Não foi só as meninas. Os meninos também. De novo? De novo, vamos lá. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Agora foi com ousadia mesmo. Da primeira vez não foi. Bom, muito obrigada, Rafael. Essa é a nossa divisa, o nosso tema está aqui no cartaz. Vamos falar todos: a descoberta dos séculos. Jesus Cristo é a única esperança. Fortes todos. A descoberta dos séculos. Jesus Cristo é a única esperança. O alvo de nossa igreja esse ano é de R$ 5.500. Como eu falei de manhã, há 4 anos consecutivos a Junta de Missões não tem alcançado o alvo. Isso é um motivo de nossas orações, para que outras igrejas se movam, sejam tocadas pelo Espírito Santo a contribuir também, porque há muitas igrejas que não contribuem, e que nossa igreja não só alcance o alvo, mas ultrapasse também. A Junta encaminhou também os cartõezinhos de oração. Eu peço para quem não recebeu que se coloque de pé. Aqui tem o missionário, o campo de atuação dele, a data de aniversário, se você puder estar escrevendo para ele. Todos receberam? Vai ficar passando para quem não recebeu. E nesse momento nós vamos aprender o hino oficial da campanha de missões. O hino ele tem 3 estrofes. Nós vamos estar aprendendo já a primeira e o coro. E até o final da campanha nós vamos estar cantando o hino todo. E vamos providenciar na transparência também a letra. As minhas auxiliares, Lélia, sim, a Marli, nós ficamos hoje, olha, vai apresentar domingo que vem. Então tá bom, domingo que vem. Aí cantamos, aprendemos, vamos ensinar hoje à noite. Já vamos ensinar hoje à noite. Lélia, por favor. Vem conosco aqui. Nós temos a letra. O Rafael ele vai tocar uma vez a melodia, para que nós possamos já ir aprender isso. Quando chegar aqui no Jesus, ele tem uma pausa, tá? Então por isso, pelos séculos, Jesus, tá? Ele não é logo em seguida não.
restrito aos membros da nossa igreja, dedicados para aqueles que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas. Então, os irmãos diáconos escalados para esta noite, gentileza. Se você é nosso visitante, você está dispensado nessa oportunidade deste ato. É um ato restrito aos membros da nossa igreja, aqueles que têm a responsabilidade de sustentar essa obra e arcar com as despesas que essa igreja tem. Aquela cestinha é destinada à nossa construção, à compra do nosso terreno lá. Então, se o irmão trouxe também uma oferta para a construção, para a compra do nosso terreno, poderá colocá-lo na cestinha. O preço do terreno é grande, é caro, mas para andarmos uma milha nós temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo já foi dado. Então, estamos caminhando para isso. Que bom, então, nos eleve a nossa. Senhor, Santo Deus, Pai, Senhor, de graças, mais do dia, Pai querido, nos abençoa, Pai querido. Nós estamos essa noite com o encargo de trazermos a palavra do Senhor. E nós recebemos esse convite no sábado, quando nós fomos ao lar das vovós. A irmã Esther, muito amistosamente, muito contente, falou: Haroldo, domingo quem vai dirigir é o Frei. O Haroldo falou: eu aceito. Não deu tempo, devia ser o contrário, né? Ela falou, o pastor Haroldo falou: eu aceito. Então nós estamos com essa responsabilidade de aqui estarmos, de trazermos aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Nós, durante esta semana, no domingo mesmo, nós encontramos com o pastor Paulo. Eu perguntei: pastor Paulo, sábado, domingo, o senhor está por aí? Ele falou: não. Eu já ia por o pastor Paulo, vai trazê-lo aqui para trazer a mensagem para ele. Ele falou: não, estou viajando. Fraia é você mesmo. Então, estamos com essa responsabilidade. Que o Senhor nos dê a sabedoria, que Ele nos dê a orientação de transmitirmos aquilo que é da sua vontade, não aquilo que preparamos. O irmão Jeremias, nós estávamos conversando no corredor, ele falou: assumir aquilo ali é uma responsabilidade. Eu posso ser um diretor de construção, eu posso ter um diácono lá na portaria, arrumar um lugarzinho para o pessoal, chega para lá, chega para cá, mas na hora que você sobe nesse lugar, que você assume este lugar, a responsabilidade é grande. Descalça os teus pés, porque o lugar em que estás são santos. Então eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, que aquilo que nós preparamos, se for da vontade dEle, que possamos transmitir nesta noite. O texto que eu escolhi para ler, os irmãos poderão continuar sentados como estão, se encontra em Jonas capítulo 1, versículo 2.
Jonas 1, versículo 2. E assim diz o texto: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Senhor Deus, nosso Pai, eu te peço agora, Senhor Deus, usa-me, que eu seja um instrumento seu agora, Senhor Deus, para transmitir aquilo que tu tens para nós nessa noite. Não olhe para as minhas imperfeições, mas que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se eu dissesse aqui, irmãos, nós vamos falar sobre Jonas nessa noite. Oh, legal. Desde pequenininho que nós sabemos a história de Jonas. E esse Jonas tem sido objeto, tem sido aquele que muito se tem falado dele. Os crentes e os não crentes. O nosso personagem dessa noite é um personagem muito conhecido e até polêmico. Por que polêmico? Aqueles que não são crentes falam: era uma baleia ou era um peixe? Se era uma baleia, eles discutem. Jonas não passaria pela garganta dela, porque a garganta de uma baleia, segundo eles dizem, é pequena e não dá para passar num ser humano. Então vem essa discussão. Nós não vamos entrar na discussão, nós não vamos mencionar, nós não vamos discutir aqui se era uma baleia, se era um bagre, se era um cação, se era um tubarão. Não interessa, porque o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. E se fosse uma baleia, Jonas teria passado pela garganta dele. Como? Não sei, Deus o sabe. Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que age ali onde não é para ser, e ele faz o poder. Então Jonas teria passado. Mas nós não vamos entrar no mérito se era baleia ou se não era baleia. Nós queremos mencionar aqui quais são os atos, quais são as consequências que nos levam a mostrar o que ocorre conosco quando nós estamos desobedecendo. Nós temos aqui a consequência da desobediência. É isso que nós queremos ver de Jonas, a consequência de Jonas. Jonas, aquele profeta escolhido, que bênção! Ele não viu, ele não olhou para o privilégio de ser procurado diretamente por Deus, e Deus lhe diz: Jonas, como diz aqui no versículo que eu li, levanta-te. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Então ele não olhou, ele não ouviu, ele não se atentou para o grande privilégio que ele estava tendo naquela oportunidade de ser um missionário de Deus em Nínive. Ele não olhou para isso, essa atenção ele não teve. O que ele fez? Jonas se levantou, ele obedeceu ao Senhor, na primeira parte. No versículo 3 diz: e Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Deus o mandou para Nínive, e ele falou: não, eu vou para Tarsis. Então ele se levantou, e nós temos feito muito disso, né? Nós nos levantamos, só que leão na montanha, saída pela direita, e às vezes nós temos que ir pela esquerda. A ordem é fazer isso daí, a nossa saída é outra. E o que aconteceu? Jonas se levantou, mas como foi grande o preço que Jonas pagou por esse ato de ter se levantado, mas não ter seguido o caminho em que ele deveria seguir. O que ele fez? E descendo a Jope, irmãos, notem na sua Bíblia aí no versículo 3, e diz aqui: Jonas se levantou, ele começa a descer. Isso ocorre na nossa vida quando nós fazemos aquilo que não é do agrado do Senhor. Nós começamos a descer. Olha aqui Jonas, e descendo para Jope, já começou a descer, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu outra vez. Olha, desceu para Jope e agora desceu outra vez, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis,
de diante da face do Senhor. Jonas, para fugir do Senhor, ele não se atentou que a vida dele começou a descer. Já desceu a Jope para ir lá pegar um navio, e depois desceu para dentro do navio. Então começou a derrocada, começou Jonas a descer. Nós começamos a ver que a vida dele já estava ali. Ele entrou dentro do navio, a história todos conhecem, e o Senhor falou: bom, você foi dentro do navio, vamos ver o que vai acontecer. Veio aquela tempestade fortíssima, todos começaram a se apavorar, todos começaram a saber o que poderia acontecer. Os marinheiros, homens do mar, aqueles que estavam acostumados com aquilo, começaram a temer e clamavam cada um ao seu Deus. Naquela hora, todos se lembravam do seu Deus. E o que aconteceu? O prejuízo pela desobediência de Jonas foi grande a todo mundo. Olha aqui, quando um servo de Deus não atende aquilo que Deus lhe manda, vem o prejuízo a ele, e ele também causa prejuízo aos outros. Por quê? Eles começaram a lançar no mar as fazendas, aquilo que tinham de valor dentro do navio, para poder aliviar a carga, para o navio não ir a pique. Eles começaram a jogar ao mar, e o que pesava dentro do navio, ali continuava: Jonas e seu pecado. Esse era o peso que estava preocupando aquele navio, e começaram a aliviar o peso. Aí o que aconteceu com Jonas? Jonas, porém, desceu, mais uma vez, está aqui no versículo 5, Jonas desceu aos lugares do porão. Jonas descendo, Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para dentro do navio, agora Jonas desceu para o porão. Jonas desceu para o porão. E assim é com a nossa vida. Quando nós nos afastamos de Deus, nós tentamos fazer aquilo que não é da vontade dele, nós começamos a descer, e para onde ele foi? Para o porão. E sabe qual foi o próximo passo dentro dele do porão? Nós fazemos suposição, nós temos oportunidade. Hoje nós sabemos que os navios têm raticida, eles matam os ratos, mas naquela época nós vimos os navios e os ratinhos até dentro, por causa do transporte de mercadoria daquilo. Jonas desceu lá para o meio dos ratos, lá no porão. E sabe o que ele foi fazer? Diz o texto que Jonas deitou e dormiu um sono profundo. O pecado faz assim conosco, né? Nós começamos a ignorar as coisas de Deus, e aquilo passa a ser sem valor para nós. Nós descemos e começamos a compartilhar com aquilo que está lá embaixo, e o nosso Deus está lá em cima. Nós nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós. Quanto mais nós descemos, mais nós estamos nos afastando de Deus. E Jonas dormia um sono profundo, e o navio vai indo a pique. Os marinheiros apavorados, aqueles que viajavam pedindo para os seus deuses, jogando tudo que tinha no mar. E aí Jonas dormia. E o mestre do navio chega-se ao Jonas e diz: o que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Interessante, o comandante do navio não sabia quem era Jonas, ele era passageiro como os outros, e naquela hora ele devia de estar muito tranquilo, muito sossegado, aquele navio ali já quase a pique, Jonas dormindo, o sono dos justos, o sono daqueles que estavam muito preocupados, não estava sabendo do que se passava. Chega para ele o comandante e manda que ele invoque o seu Deus. Mas antes fala: levanta-te. Note, levanta-te. E Jonas levantou-se? Não, Jonas continuou ainda naquela, e continuou a descer. Nós notamos que Jonas continuou a descer. No versículo 2:6, ele diz que, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: eu desci até aos fundamentos dos montes. Como? Ele chega lá e ele declara que ele era um profeta, ele era um homem de Deus, um servo temente a Deus, e conta a história que Deus o mandou para Nínive,
mas ele não gostava dos ninivitas. Nós vamos ver mais à frente como é que ele foi obedecer a ordem. E o que acontece? Ele conta o que nós temos que fazer com você para que isso passe. E o mar continuava se enfurecendo, pois os homens sabiam que ele fugiam de diante da face do Senhor. Aí ele diz assim: levantai-me e lançai-me no mar. Levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, é assim também quando nós sabemos que, em razão daquilo que nós fazemos de errado, aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus, tem atrapalhado a nossa vida, tem atrapalhado a vida daqueles que conosco convivem. Nós sabemos. E vem a oportunidade. A oportunidade veio para Jonas. O que nós temos que fazer com você? Joguem-me, eu sou o único peso que está fazendo com que esse navio afunde. Me joguem dentro do mar, me tirem de dentro do navio, porque na hora que vocês tirarem de dentro do navio, automaticamente esse perigo vai passar. E a pedido deles, mais do que depressa, eu acho que eles fizeram com bastante alegria, né? Pegaram o Jonas e tchau, dentro da água. Mas o Senhor tinha um plano para Jonas. Jonas, você vai me obedecer aonde você quiser, você vai ter que ir. Jonas não sabia o que iria acontecer. Jogaram Jonas dentro do rio, dentro do mar. Veio lá a providência divina. Aí vem lá a baleia, veio o peixe, veio o bagre, veio o tubarão. Nós sabemos que veio. Pegou Jonas e recolheu, guardou, livrou. A providência de Deus. Jonas foi colocado dentro desse peixe e por 3 dias e 3 noites ficou dentro desse peixe. É quando ele fala que eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida. Quando Jonas estava dentro do peixe, eu acho que assim, num termo como nós usamos hoje, a ficha dele caiu. Acho que ele falou: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O Senhor começando a fazer a obra. Deus mandou. Quem não vai por amor, vai pela dor. Jonas teria que ir. E conosco também é assim. Quando nós não fazemos por amor, nós fazemos pela dor. Mas quando tem que ser feito, tem que ser feito. E Jonas tinha que fazer aquela obra em Nínive. Mas ele era temente a Deus. E dentro do peixe, Jonas teve a sua primeira parte, o seu despertamento. O que Jonas fez? Jonas orou, diz o versículo 2:1. E orou Jonas ao Senhor. Que oração linda que ele faz dentro do peixe. Jonas poderia ter orado antes, quando ele estava a caminho de Nínive, sem precisar causar aquele prejuízo que ele causou, sem precisar escandalizar o nome ali, porque ele escandalizou o nome do Senhor quando ele falou que ele era um profeta do Senhor e o Senhor mandou ele para Nínive e ele estava fugindo da presença do Senhor. Tudo aquilo poderia ser evitado, mas ele não fez. Ele poderia estar orando: obrigado, Senhor, porque tu me mandaste lá para Nínive, eu vou contente, eu vou pregar, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou. Não, isso acontece conosco mesmo, na hora do aperto, quando o carro foi embora, a casa foi roubada, o filho está doente. Quando a coisa apertou, que nós estamos com um problema, aí nós oramos. E esse Deus nosso é um Deus tão maravilhoso que nessa hora Ele está ali perto de nós. Ele está esperando. E Ele nos ouve. E Jonas orou, diz aqui: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Foi dentro do peixe mesmo. Está aqui. E disse: olha que oração linda. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver
templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Estava dentro do peixe mesmo, porque até as algas estavam na cabeça dele lá dentro. E eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele devolveu Jonas à terra. Então, Jonas se lembrou do Senhor. Isso ocorre conosco também. Nós lembramos do Senhor naquele momento, ainda que imerecedores, o Senhor nos atende. Ele nos dá a atenção àquilo que nós pedimos. Ele nos traz de volta em terra firme e nos atende. Acabou a história? Não. O Senhor chama Jonas, e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. A segunda chance Deus está dando a Jonas, e Deus dá para nós também. O Senhor tem dado para nós, não uma, não duas, 70 vezes 7 são as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E Jonas se levantou e foi a Nínive. Irmãos, este livro de Jonas, ele tem 3 capítulos, 48 versículos. E eu creio que Deus escreveu o livro de Jonas não para que nós víssemos que Jonas foi um profeta displicente, um profeta desobediente, para que nós tivéssemos oportunidade de estarmos aqui hoje ouvindo a história de Jonas, até nos para alguns momentos assim, oh, que profeta, como ele agiu. Não, Deus nos deu para que nós víssemos o que nós fazemos, como nós agimos. Isso que Deus está mostrando de Jonas é o que nós fazemos. Então não é oportunidade para nós falarmos: olha o que Jonas, tudo que ele fez. Sabe o que Jonas faz aqui? Vai lá em Nínive, você vai ter que pregar. Eu te mandei a primeira vez, você não foi. Você sentiu lá o prazer do peixe, não sei se você quer voltar para lá, mas vai. Não, Senhor, eu vou para Nínive. Eu vou. Jonas foi para Nínive. Mas como ele era difícil. Ele não gostava dos ninivitas. Diz aqui o texto, era uma grande cidade, eram 3 dias de caminho. Então o que aconteceu? Jonas entrou pela rua da cidade, atravessando a cidade, e eu vou ler aqui como é que diz o texto. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram um saco desde o maior até o menor. Ele passou falando como ele não queria que o pessoal se salvasse. Ele queria que morressem todos. Ele queria que morressem todos. Mas os planos de Deus era deste profeta que Deus queria a salvação de Nínive. E não, aí é que vem, não somos nós que fazemos a obra. O Senhor fala: Fraia, vai lá e fala. Não é você que vai agir. Eu vou agir. O Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo vai fazer a obra. Qual é a minha obrigação? Qual era a obrigação de Jonas? Era somente falar. Falar o quê? Em 40 dias o Senhor vai destruir Nínive. Ele vai subverter Nínive. Só isso. E Jonas foi falando, passando pela cidade e colocando. E olha, foi sair do outro lado. E olha, não estava preocupado. Sabe o que ele fez? Ele pegou, chegou do outro lado, ele se sentou debaixo de uma árvore e ficou esperando Deus destruir a cidade de Nínive. O profeta, esse
faço, mas o mal que eu não quero, esse quando eu percebo eu já fiz. Então, o que aconteceu? Mas os homens e os animais estavam todos cobertos. Ele fala sobre aquela condição, o estrago, como ia ficar Nínive. Ia destruir tudo, a água ia tomar conta de tudo. E Deus viu as obras deles, eles se arrependeram, eles se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria. Quando houve a mudança de coração deles, quando Deus viu que a cidade de Nínive ouviu a sua mensagem, mesmo que Jonas não quisesse, Deus mudou os seus planos. Aí Jonas diz aqui no versículo 4: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou chateado, ficou ressentido, ficou bravo. E como nós ficamos bravos, né? Quando nós vemos que a coisa não é como nós queremos, nós olhamos sobre a nossa ótica, nós queremos que corra. E Jonas foi assim, não foi diferente. E orou ao Senhor e disse, olha a outra oração que ele fala: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, é longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Como ele viu que o Senhor não ia destruir Nínive, ele teve a coragem de pedir a Deus: Senhor, tira a minha vida. Esse é o profeta que Deus mandou para salvar uma cidade. Não acreditamos que esse seja o homem de Deus. E Deus usou Jonas. Se Jonas sou eu, se Jonas é cada um de nós. Nós fazemos assim. Ou nós pensamos que esse livro foi escrito só para mostrar que figurinha difícil era Jonas. Não é não. E ele pede para o Senhor: tira a minha vida, me é melhor morrer do que viver. Aí o Senhor falou: daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento. Como o Senhor é bondoso, né? Não tirou dele ainda passou a mão na cabeça dele e falou: é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, sossegadinho, até ver o que aconteceria com a cidade. Ele queria ver a água enchendo, morrendo todo mundo. Ele ia se sentir realizado. Profeta, hein? O homem de Deus. Eu, cada um de nós. É isso que nós queremos que seja, que nós olhemos para dentro de nós nessa hora. E o Senhor Deus, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Agora Deus vai dar para ele a mostra do que era, que Deus queria, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, todo contente, sombra e água fresca, né? Aquela aboboreira, todo fresquinho. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da manhã, o qual feriu a aboboreira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Insolação, não é isso? Pelo menos o que nós conhecemos hoje é insolação. Jonas desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. Ou Jonas difícil, não? Agora ele quer morrer outra vez. Depressão. Pastor Haroldo está falando para a união lá, depressão. Então Jonas está em estado de depressão. Jonas era para estar em estado de graça. Por quê? Porque ele fez o que o Senhor mandou, na marra mais fez. A cidade toda se salvou. Eu quero morrer, Senhor. Eu quero morrer, melhor é morrer. E Jonas outra vez aqui: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a ele: Jonas, é acaso razoável que assim te enfades? Você tem razão de estar cansado. Você veio do mar, ficou lá dentro do peixe, te jogaram no mar. Você fez tudo que não devia, Jonas. Você tem que estar cansadinho. Se você fizesse o que eu te mandei, talvez você estivesse agora alegre. Então eu até que entendo que é razoável esse teu cansaço. É razoável que você esteja assim, cansado. Mas pense uma coisa:
É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da bogoreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Esse é o final que Deus coloca para Jonas. E Deus coloca para nós também nessa noite. Talvez nós ainda não fomos jogados no mar, o peixe não nos engoliu, mas se nós olharmos para trás, quantas foram as oportunidades, as dificuldades que nós criamos por aquilo que nós desobedecemos. Não foi porque surgiu o problema, olha, me aconteceu, eu estou com um problema. Se nós dermos uma olhadinha para trás, fizermos uma análise, são consequências daquilo que nós fizemos, são consequências daquilo que nós criamos. E com Jonas não foi diferente. Tudo que ele estava passando, todo o seu enfado, todo o seu cansaço, toda a sua depressão, foi em decorrência daquilo que ele criou. E o Senhor estava chamando a atenção dele. Olha para trás. Olha, os 120.000 homens, mulheres, crianças, aqueles que estavam em Nínive, que se salvaram. Diz que Jonas passou correndo por dentro da cidade. Olha, vai acontecer, como se já tivesse vindo a água atrás dele e encharcando toda a cidade de Nínive. E o Espírito Santo agiu na cidade de Nínive. Que nós, nessa noite, possamos ter um despertamento para que possamos também fazer essa obra. Não fazer a obra do Senhor como aconteceu com Jonas. Esperar primeiro, passar todos aqueles dramas, mas fazer a obra quando o Senhor falar assim para nós: olha, levanta-te, vai à grande cidade de São Paulo, vai à grande cidade do teu vizinho, vai à grande cidade do teu amigo de escola, à grande cidade daquele que mora ao teu lado, e fala de Cristo. Não vamos esperar que passemos por todos esses atos, que nós tivemos a ilustração, que nós tivemos o exemplo disso que foi dito aqui, de Jonas, tentando fugir. Sabe quando nós fugimos? Nós estamos passando uma época agora que é bem própria disso daí. Um exemplo que nós podemos colocar aqui. Qual é essa aula? Época de eleição da diretoria. Como nós fugimos de Nínive? Eu não vou ser diretor da escola, não. Eu não vou ser diretor de patrimônio, eu não vou ser disso, eu não vou ser daquilo. E o trabalho de Deus tem que ser feito. Vai sim, você vai. Com dor ou sem dor, mas você vai. Depende, nós escolhemos, com dor ou sem dor. Mas quando o Senhor nos chama, quando o Senhor quer que nós façamos, tem que ser você, com dor ou sem dor. Mas como é gostoso quando é sem dor. Que possamos estar olhando para dentro de nós nessa noite e olhando que o Senhor nos manda fazer uma obra. E que nós estejamos com nossos corações prontos para fazer sem dor. Que nós possamos estar fazendo essa obra com amor. E ver que obra maravilhosa é ser escolhido, como é um ato tão poderoso, como é um ato tão grande. Deus nos chamar para fazermos alguma coisa para Ele. Se nós olharmos para dentro de nós não somos nada para sermos um representante de Deus, para fazermos a sua obra. Quem sou eu? Se olhar para dentro de mim, eu falo: oh, meu Deus, obrigado por estar recebendo essa responsabilidade. E não fazendo assim: eu não vou. Eu vou, mas eu não vou. Levanta-te, mas em vez de tomar o caminho de Nínive, eu tomo o caminho de Tarsis. Irmãos, que o Senhor possa, nessa noite, ter usado Jonas, não para nós vermos o que Jonas fez de errado, mas o que nós fazemos de errado, através disso que o Senhor nos mandou, através desses 48 versículos que Deus deixou aqui, para que nós tivéssemos oportunidade de ver. Se você que está conosco nessa noite ainda não conhece esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que quer que você trabalhe para Ele. E se você tiver que ser, você fala: não adianta. Aonde fugirei da tua face? Aonde me esconderei da tua presença? Em lugar nenhum eu poderei me esconder da mão do Senhor. Que nessa noite
nós possamos ter a nossa atenção, que nós possamos ter o nosso coração voltado para isso. E se tivermos oportunidade em casa, vamos ler esse livrinho, esses 48 versículos de Jonas, não olhando para o momento em que ele começou a descer, mas para o momento em que ele começou a levantar-se, para o momento em que ele começou a subir, para o momento em que ele saiu e foi para o trabalho, e também para o momento em que ele estava em depressão. Por quê? Porque nós criamos os nossos momentos de depressão e depois corremos para o Senhor, e o Senhor está pronto para nos ouvir, pronto para nos atender, pronto para nos ajudar a solucionar os problemas que nós criamos. Que essa noite o Senhor possa ter falado um pouquinho ao nosso coração. Amém. O coral.
adultos.